Olá, bom dia. Vamos à nossa aula de Química, dando continuação ao capítulo 5 sobre notações químicas, e hoje a gente vai encerrar o capítulo 5 falando sobre alotropia. Então, alotropia, vamos entender primeiramente o conceito de alotropia. Então, a alotropia é a propriedade química que permite a formação de uma ou mais substâncias simples, diferentes a partir de um mesmo elemento químico. Então, vamos entender primeiramente. Substâncias simples. A gente viu na aula anterior que substâncias simples é quando eu tenho uma substância formada apenas por um único elemento químico, não é isso? Então, substância simples é quando eu tenho uma substância formada apenas por um único elemento químico, independente da sua atomicidade. Quando eu tenho mais de um tipo de substância que é formada por um único elemento químico, substâncias diferentes, então eu digo que eu tenho uma alotropia. Eu digo que eu tenho alótropos, porque eu tenho substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. As variedades alotrópicas, elas podem resultar de duas situações. Uma delas se refere à quantidade de átomos presentes nas moléculas, então, nesse caso, refere-se à atomicidade, quanto de átomo que existe em cada molécula, ou também ela pode ser pelo arranjo da estrutura, ou seja, a forma como os átomos eles vão se dispor geometricamente. Então, podem depender também do arranjo espacial. Vamos ver algumas situações. Então, primeiramente, a gente vai ver os alótropos do oxigênio. O oxigênio, ele pode formar dois alótropos. O oxigênio molecular, que é o oxigênio formado por dois átomos de oxigênio, então, formado por moléculas biatômicas, e o ozônio, que é formado por moléculas triatômicas. Então, nesse caso, os alótropos do oxigênio, eles vão se diferenciar pela atomicidade, pela quantidade de átomos que existe ou no molecular ou no ozônio. O molecular formado por dois átomos e o ozônio formado por três átomos. Então, em relação ao oxigênio, o oxigênio, ele é incolor, né? Indispensável à nossa vida. Então, ele está presente no ar atmosférico, ele está presente também nos cilindros, né? Que é utilizado atualmente no tratamento de pacientes da COVID, né? Como a gente já estudou também em aula passada, como é que acontece o processo de separação. E o ozônio, ele no nosso meio, na troposfera, né, no nosso meio, ele faz mal tanto para seres humanos, como animais, como plantas. Ele é um gás azul que faz mal para nós na troposfera. Mas na estratosfera ele faz bem para nós, porque ele nos protege da radiação ultravioleta, dos maiores índices, né, de radiação ultravioleta. Então, ele está presente na estratosfera, na chamada camada de ozônio, protegendo a gente, né, dos índices maiores causados pela radiação ultravioleta. Então, esses são os alótropos do oxigênio. Agora a gente vai ver os alótropos do carbono. Existe o carbono grafita, que é utilizado no lápis, né? E o carbono diamante, que é o do diamante, claro. O carbono grafita, ele é um sólido duro, um sólido preto, em que ele tem um baixo índice de dureza. Existe uma escala chamada escala de Morse, em que diz que o grafite ele tem uma baixíssima dureza. Que, por exemplo, quando você vai riscar, né, quando você vai escrever algo no papel,
Por ele ter uma baixíssima dureza, quem risca é o papel. O papel risca o grafite e não o grafite risca o papel, porque o papel ele é mais duro do que o grafite. Continuando aqui, em relação à estrutura do carbono grafite. O carbono grafite ele tem estruturas hexagonais. Então, uma placa por cima da outra, como vocês podem observar aqui, uma placa por cima da outra, de estruturas hexagonais. Que estruturas são essas? Estruturas hexagonais são estruturas que têm 6 átomos de carbono, que vai formar hexágonos. Então, essa é a estrutura do grafite. Então, os alótropos do carbono, eles se diferem não pela quantidade de átomos, mas pela estrutura, pelo arranjo espacial dos átomos. Agora, em relação ao carbono diamante. O carbono diamante, ele tem uma estrutura tetraédrica, né, formada por 4 átomos de carbono. Então, 4 átomos unidos com outros 4 átomos e assim sucessivamente. Então, essa é a estrutura do carbono grafite, assim também como demonstra nessa imagem aqui. O carbono grafite, ele é incolor, né, com um altíssimo índice de dureza, então na escala de Mohs, o grafite, ele é a substância mais dura que existe na natureza. Então, só quem pode riscar o diamante é o próprio diamante. Então, no processo de lapidação do diamante, as brocas, né, utilizadas para o processo de lapidação, é utilizado diamante na ponta das brocas, porque somente um diamante é capaz de riscar outro diamante. Então, por isso que é utilizado no processo de lapidação dos diamantes, outro diamante. Então, essas são as diferenças que existem entre o carbono grafite e o carbono diamante. Ainda em relação ao carbono diamante, galerinha, carbono diamante não, carbono grafite, a gente pode citar o seguinte, ele é um sólido muito maleável, né? Também ele é um sólido utilizado, por exemplo, para engraxar, digamos assim, para poder deixar mais mole uma corrente. Então, ele vai auxiliar uma corrente, né, para que facilite na locomoção do automóvel. Então, se você pegar um lápis, com o auxílio de uma faca, você raspar esse lápis, né, tirar esse grafite e colocar na corrente, vai auxiliar, né, caso a corrente ela esteja tendo algum problema, esteja passando por algum problema. Passei aqui rápido demais. Agora a gente vai ver os fullerenos, né? Que é o Buckminster fullereno, carbono 60. Os fullerinos, ou também chamados de futebolenos, é a forma alotrópica do carbono também. Ele tem essa forma aqui em formato de bola, por isso também que são chamados de futebolenos. Ele tem esse formato de bola, ele possui 60 vértices, 32 faces e 12 pentágonos e 20 hexágonos. Então, ele tem essas estruturas hexagonais, no qual vai dar um formato de bola. Além dos fullerinos, existe também outros alótropos do carbono, como os nanotubos de carbono, o carbono fuligem, que é o carbono que vai ser a partir da queima de combustíveis fósseis dos escapamentos dos carros, né? Então, a fuligem dos escapamentos dos carros dá formação ao carbono fuligem. Então, essas são as variações, né, dos alótropos do carbono. Temos também os alótropos do fósforo. Então, ambos apresentam estrutura tetraédrica, mas a diferença está na quantidade de átomos que se ligam. Então, nesse caso, é a atomicidade que vai diferenciar um alótropo do outro. No caso do fósforo branco, sua fórmula pode ser expressa por P4, então vai ter 4 átomos de fósforo. Já o fósforo vermelho é simbolizado por PN. Por que PN? Porque vai depender, né, da variação da quantidade de átomos de fósforo, pode ser infinitamente, né? Muitos e muitos átomos de fósforo. Pois existem evidências de que ele se trata de uma macromolécula formada pela ligação das estruturas tetraédricas mencionadas, que é do P4.
Então, vamos ver aqui. Essa é a estrutura do fósforo branco. P4, ou seja, tem 4 átomos de fósforo, formando uma estrutura tetraédrica. O fósforo vermelho é formado a partir de várias estruturas desta aqui interligadas. Por isso que é PN, porque são várias estruturas dessas aqui, várias estruturas tetraédricas dessas, que são unidas, interligadas, né, formando uma macromolécula, ou seja, uma molécula grande, uma molécula maior. O fósforo branco, ele é armazenado ou em água ou em óleo. Então, se você pega o fósforo branco e seca e coloca ele em contato com a atmosfera, com o ambiente, ele vai entrar em ignição facilmente. O que significa isso? Que ele vai pegar fogo facilmente. Então, ele entra em ignição facilmente, ou seja, vai pegar fogo de uma forma muito rápida, em contato com a atmosfera. Ele é muito instável. Já o fósforo vermelho, ele está contido nas lixas das caixas de fósforo. Como assim? Ele não está contido, não é na cabecinha do palito, não? Não, ele não está contido na cabecinha do palito, ele está contido na lixa das caixas de fósforo. Então, nas lixas é que existe o fósforo vermelho, e não na cabeça do palito. Então, se a lixa ela se desgasta, então não vai ter, né, o fogo, porque a lixa é que está contido o fósforo vermelho. Se a lixa está desgastada, não tem mais fósforo vermelho naquela lixa. Temos também o fósforo negro. O fósforo negro ele é um cristal com estrutura sanfonada, composta por camadas bidimensionais de fósforo, empilhadas com apenas um átomo de espessura. O material apresenta uma característica chamada anisotropia. Que característica é essa? Pela qual suas propriedades físicas elas vão variar dependendo da direção ou ângulo do cristal. Então, isso é a anisotropia. As propriedades físicas do fósforo negro, elas irão variar dependendo tanto da direção como do ângulo do cristal. O fósforo negro ele tem essa coloração preta, né, negra mesmo, como o próprio nome já diz, e um aspecto brilhante. Agora a gente irá falar sobre os alótropos do enxofre. O enxofre ele possui duas variedades alotrópicas que vão se diferenciar que não pelo arranjo espacial dos átomos. Eles têm a mesma quantidade de átomos, né, que é 8 átomos de enxofre, então S8, 8 átomos de enxofre, então tem a mesma quantidade de átomos. O que vai diferenciar um e o outro é pelo arranjo espacial desses átomos. Quais são os tipos de alótropos do enxofre? Então, ele pode ser o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. São os dois tipos. Então, como vocês podem ver, os arranjos espaciais um do outro são diferentes. Sendo que o arranjo espacial dos seus átomos no retículo cristalino é diferente, como mencionei, resultando em formatos diferentes. Então, o enxofre rômbico, como o formato cristalino dele é esse, então ele vai apresentar um cristal, né, mais duro, né, com um aspecto brilhoso. Então, ele vai ter esse formato, o cristal dele. É encontrado aonde? Em erupções vulcânicas. E o enxofre monoclínico, por ter esse aspecto, né, por ter esse arranjo espacial, ele vai ter cristais mais pontiagudos. Então, o enxofre monoclínico, ele tem, como vocês podem ver, tem cristais mais pontudos, são mais finos. Então, esse é o enxofre monoclínico, também encontrado em erupções vulcânicas. E
Até a próxima aula. Acabou por hoje, né? Esses são os conteúdos que vocês irão estudar no mês para as provas. E na próxima aula eu irei fazer resoluções de questões, ok? Eu irei deixar, galerinha, um link de um jogo para vocês na descrição do canal do YouTube dessa aula. Na descrição dessa aula, eu vou deixar um joguinho para vocês praticarem, né? Para vocês verem os conhecimentos de vocês a respeito desta aula. O que vocês aprenderam nesta aula sobre alotropia. Eu vou deixar um joguinho bem didático para vocês, tá bom? Na descrição do link, ok? Então, até a próxima aula. Conto com a participação e a presença de vocês. Beijão.